Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos hoje falar um pouquinho mais aprofundado sobre como evangelizar o meu filho, né? Hoje se fala muito em evangelização de crianças, mas eu vejo que é mais voltado para a igreja, né? Os professores querem evangelizar as crianças, os pastores querem evangelizar as crianças, os ministros, os ministros de crianças querem evangelizar as crianças. E você vê um trabalho bem voltado para a igreja, né? E é ótimo isso, com certeza. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre como evangelizar meu filho. Não a criança como meu aluno, né? Não a criança como minha ovelha, como ministra de crianças, mas a criança como meu filho. Aquele que Deus me deu a responsabilidade de criar, de levar para o seu caminho. Como que eu faço para conduzir essa criança ao reino dos céus, ao caminho, né? Caminhar juntamente com Jesus. E essa é uma dúvida de muitos pais, né? E ao longo dos anos, nós vamos aprendendo, né? Muitas coisas. E a gente erra muito, né? No meio do caminho, por não saber como fazer. E a gente leva nossos filhos para a igreja, eles vão para a salinha, eles assistem o culto, a gente compra uma Bíblia bonita para eles, cheia de desenho, e a gente acha que é o bastante, que ele vai crescer e ele vai estar no Evangelho. Mas às vezes isso não acontece. Às vezes nós estamos levando nossos filhos para a igreja, mas eles estão sendo igrejados, eles estão se acostumando com a igreja, eles estão se acostumando com o ambiente da igreja, mas na verdade não estão sendo alcançados verdadeiramente pelo Evangelho. Então, vamos falar um pouquinho assim mais profundamente sobre esse assunto, como evangelizar meu filho. Logicamente, o que eu vou falar aqui, né, nós nunca podemos falar uma verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência, né? E eu vou falar o que eu aprendi esses anos e o que eu percebi, né? Tanto eu como mãe, né? E tanto eu como professora de escola dominical, trabalho com crianças há mais de 20 anos na igreja e tenho visto, né, vários tipos de criança que se chega numa igreja. Muitos filhos de crentes, filhos de pais evangélicos, e alguns não, alguns os pais só levam, né? Ou então uma vizinha que leva. E ali eu comecei a perceber, né, a diferença dessas crianças. E a gente acha que porque aquela criança são filhos de pais cristãos, pais evangélicos, a gente acha que eles estão indo para o caminho certo, eles vão ser cristãos quando crescer, vai ser tudo lindo. E às vezes não. Às vezes a gente está só levando o nosso filho para a igreja, quando, na verdade, o trabalho não é da igreja, né? A evangelização de uma criança, o trabalho é dos pais, né? A igreja, ela vem para agregar. A igreja, ela vem para ajudar esse pai e essa mãe a conduzir essa criança no caminho de Cristo. Mas a Bíblia é bem clara, essa responsabilidade é unicamente dos pais. Eu lembro que na escola que eu trabalho, né, nós temos um trabalho de evangelização, que é uma escola cristã, e a nossa escola tem cultos, né? Cultos semanais. Para as crianças, contamos várias histórias, né? E muitas das vezes eu passava final de semana, né, na, no local onde era a escola e via aqueles mesmos alunos meus da escola, né, em geral, que participaram da aula bíblica, cantaram, louvaram e muitas das vezes estavam na rua com os pais, estavam em botequim, os pais bebendo, aquela criança participando daquilo tudo ali. E eu ficava frustrada, eu falava, poxa vida, o trabalho que a gente tem feito é em vão, né? A gente tem pregado a palavra de Deus para essas crianças e os pais estão fazendo isso. Mas eu aprendi que não era minha responsabilidade evangelizar essas crianças. É minha, sim, ajudar, né? Levar a palavra. Mas se eles vão seguir esse caminho ou não, aí
são com os pais. São os pais que são responsáveis por isso. E eu aprendi a não me frustrar tanto quando eu via essa cena, quando eu estava querendo fazer o que era obrigação dos pais, né? Então, como evangelizar o meu filho? Eu penso que é desde o ventre. Você, quando... Ou até antes, né? Antes de engravidar, você já tem que saber como conduzir essa criança ao reino de Deus e começar a pesquisar, começar a orar, né? Pedir ao Senhor discernimento, e até na própria palavra, porque a Bíblia tem lições para tudo na vida, né? E quando você está grávida, né? Quando sua esposa também está grávida, você já tem que começar a pensar nisso, você tem que começar a abençoar o seu filho no ventre, começar a determinar sobre a vida dele as bênçãos de Deus. E quando ele nascer, aí sim você começa o trabalho prático com ele, desde o nascimento. Então vamos lá. Qual a maior preocupação de um pai e mãe? Toda mãe, todo pai quer o quê? Que o seu filho seja feliz, né? Vamos por parte ali, né? Que seu filho seja honesto, uma pessoa do bem. Essa é a vontade de todos os pais da face da terra, né? Cristãos ou não, evangélicos ou não, eles querem que seu filho seja honesto, seja uma pessoa de bem, uma pessoa próspera, né? Uma pessoa que seja bem visto, né? Pela sociedade, pela sua família, para que ele possa, né, ficar tranquilo como pai, como que ele pudesse, que ele cumpriu a missão dele. Isso é o desejo de todo pai e de toda mãe. Que ele seja feliz, né? Com certeza nós queremos que nossos filhos sejam felizes, e a gente costuma dizer, né, que a gente faz tudo pela felicidade dos nossos filhos. E esse eu faço tudo pela felicidade dos nossos filhos, às vezes é preocupante, porque que tudo é esse? Eu dou tudo o que ele precisa materialmente, eu tenho deixado meu filho fazer o que ele quer para que ele seja feliz, ou eu tenho feito tudo que Jesus pede para fazer com meu filho para que ele seja feliz. Muitas vezes nós na caminhada, né, de sendo pai e mãe, a gente erra muito, mas muita coisa. Porque, na verdade, ninguém nos ensina a sermos pais. Até porque cada um tem uma carga de vida, cada um tem um jeito de viver, cada um aprendeu de maneiras diferentes, né, a cuidar de um filho. E o tempo que vai dar essa experiência, o tempo é que vai mostrar aonde você está errando, onde você não está errando. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de consertar isso, se nós ficarmos atentos, né? Muitas das vezes não, pagamos o preço, né? Mas todo pai, isso aí é unânime, quer que seu filho seja feliz. Que conheça Deus, né? Eu acho que independente de religião, todos os pais querem que seu filho conheça Deus, quer que ele tenha uma intimidade com Deus, porque nós, pais, né, humanos, nós somos falhos. E muitas das vezes nossos filhos vão precisar de alguma coisa que nós não podemos suprir. Vão existir dores durante a vida de uma criança que nós, como pais, somos limitados. Nós não vamos conseguir resolver esse sofrimento desse nosso filho. Ele vai aprender com o tempo e com a vida. Mas quão é maravilhoso se esse seu filho tiver o conhecimento que ele tem um pai muito maior do que a gente, um pai que pode, sim, ajudá-lo no que ele precisar. Um pai que ele pode contar em todos os momentos, porque nós, muitas das vezes, como pais, não estamos ali, né, naquele momento para apoiar o nosso filho, pelas circunstâncias da vida. Mas Deus não. Deus vai estar presente em todos os momentos, todos. E essa criança, ela tem que saber disso desde pequena. A criança, assim como ela confia no seu pai, que ele vai suprir as necessidades de roupa, comida, de carinho, de proteção, se ela tem essa segurança num pai terreno, imagina se ela tiver essa segurança no Pai Celestial. Como que essa criança vai ser segura de si? Porque ela sabe que além do pai e da mãe, ela tem alguém muito acima,
muito acima, para que possa socorrê-la nos momentos difíceis. E por último, eu relatei aí que seja salvo. Qual o sonho de todo pai, né? É que o seu filho seja salvo, que ele conheça Deus a tal ponto que ele possa reconhecer o Filho de Deus, que é Jesus, que ele é o único e suficiente salvador de nossas vidas. E é ele que morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, fechamos a nossa missão, né? Quando o nosso filho é feliz, ele é honesto, uma pessoa do bem, que ele conhece a Deus e que seja salvo. Esse é o sonho de todo pai, de toda mãe. E nem sempre dá certo. Nós passamos por caminhos que às vezes nem a gente mesmo entende, né? E às vezes a gente faz coisas que não nos levam a esses resultados. E eu vou falar para vocês, não é, depois de tudo que eu falar, né, das coisas que eu falar aqui, não quer dizer que vai acontecer isso tudo, não. Porque independente do tudo que você vai fazer, existem outros fatores, né, na vida de uma pessoa que muda os seus caminhos. Mas eu tenho certeza que se você conseguir entender, né, a responsabilidade que você tem como pai e mãe, as coisas podem ser diferentes, sim, e pode ter um final feliz, sim. Então, nós temos que ter um trabalho árduo. E eu costumo dizer que nós temos que trabalhar agora para descansar depois, né? Muitos pais falam assim: ah, não vou ensinar isso agora não, porque ele ainda é muito pequeno, né? Mas vou esperar ele crescer um pouquinho para ele poder entender. Não, agora eu não vou me estressar com isso não, porque deixa ele crescer que depois ele vai entender. Não, ele não vai entender. Ele não vai entender aquilo que ele não conhece. Ou então ele vai entender da maneira dele, ele vai tirar as próprias conclusões. Então nós não podemos deixar que uma criança, né, ela decida sobre a própria vida dela, porque ela é uma criança. Por isso que ela tem um pai e uma mãe. Porque alguém tem que olhar por essa criança até que essa criança forme uma consciência para saber o que é certo e errado, o que é o bem e o mal. E ele só vai ter esse discernimento se ele tiver bagagem. Se você, como pai e mãe, deu bagagem para ele poder entender mais tarde o que é o bem e o mal, e que ele possa ter maturidade para ele escolher o bem e o mal. Então, vamos tentar entender isso aí. E eu separei um versículo aqui da Bíblia, que para mim é um dos versículos mais completos, né? Quando se diz a responsabilidade de um pai e de uma mãe de educar o seu filho debaixo das mãos de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 5 e 7. Esse versículo é completo. Ele é maravilhoso. Esse versículo ele diz tudo o que você precisa fazer para que o seu filho alcance a salvação. Para que ele conheça a Jesus verdadeiramente, para que ele conheça o poderio de Deus, né? E vocês podem perceber que esse versículo é para pai e mãe. Porque ensinarás a teus filhos e delas falarás. Olha as situações do dia que fala esse versículo. Assentado em tua casa, na tua casa, teu lar, teu domínio, pai, mãe, filho, dependendo de como é a sua família aí. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, quem anda sempre junto, família, e deitando-te e levantando-te. Dorme e acorda, anoitece e amanhece. Isso é o professor da igreja que faz isso tudo? Não, não é. É responsabilidade da família, quem cuida desta criança.
né? Eu estou falando pai e mãe aqui, mas eu sei que tem crianças que são criadas só por pai, só por mãe, pela avó, né? Mas quem está responsável por essa criança, né? Qual o caminho que ela vai seguir? E o que eu fiz? Eu fragmentei esse versículo para que a gente possa entender qual a nossa responsabilidade de verdade sobre a vida de nossos filhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Preste atenção, que a primeira ordem dada aí não é em relação ao seu filho, é em relação a você. Porque o trabalho de evangelização de uma criança começa por você. Se você que vai assumir esse papel de evangelizar o teu filho, então, primeiramente, antes de tudo, você tem que saber. O Senhor, ele está no seu coração. Você ama a Deus de todo o seu coração. Você ama a Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Você ama a Deus ao ponto desse amor transbordar para que você possa levar esse amor para o seu filho? Ou você quer que o seu filho ame a Deus, mas nem você mesmo ama? Ou você diz que ama porque está acostumado a dizer, porque está acostumado a ir na igreja, levantar a mão, dizer, Senhor, eu te amo. Será que o seu filho consegue ver em você esse amor? Um amor tão grande que chega, arde e que você consegue passar isso através do seu dia a dia, através dos seus atos, através daquilo que você fala? Então, preste atenção. O trabalho começa por você. Primeiramente, você tem que amar esse Deus. Mas é amar, é ser apaixonado por esse Deus, é saber que Ele é o único Deus das nossas vidas, é saber que Ele é todo-poderoso, que Ele é onipresente. Quando você realmente ama Deus de todo o teu coração, o seu próprio filho, ele vai ver esse amor, ele vai ver o prazer que você tem em amar esse Deus, e ele também vai querer amar esse Deus. E ele vai construir esse amor de acordo com a sua vida, com a vida da sua família. Então, quer fazer um bom trabalho? Comece por você. E se você não sente esse amor tão maravilhoso por Deus, primeiramente, trabalha no seu coração, né? Pede para Deus arder a chama dentro de você, para que você possa transbordar esse amor, para que o seu filho olhe para você e veja que você ama a Deus. Então, preste atenção. Primeiro com você. Próximo pedaço. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual o seu envolvimento com Jesus? Você vê, o que você vê em Jesus? Jesus é aquele que, quando você está desesperado, quando você está passando por um problema de família, de doença, você o procura, você clama, você ora, mas quando está tudo bem, ele está lá na igreja? Ou Jesus tem sido seu amigo, aquele que anda com você do ladinho ali, ó, dia a dia após dia? Qual é o seu envolvimento com Jesus? Será que esse envolvimento ele é tão grande que seu filho olha para você e queira também essa amizade? Será que ele vai querer esse envolvimento que você tem? Ou você só fala de Jesus em rodas de conversa dos seus amigos? Ou só fala de Jesus quando você está na igreja? Porque é impossível você passar um dia sem falar das maravilhas de Jesus na vida de todos nós. Ainda que passemos por problemas, né? Por problemas da vida, Jesus ele tem que estar em todos os momentos, nos tristes e alegres. Jesus é amigo, né? E amigo não está só em momentos felizes. Amigo está principalmente nos momentos difíceis da vida. Então, o seu envolvimento com Jesus é tão grande que você guarda os mandamentos dele dentro de você, você vive isso na sua casa, você vive isso na sua vida. Então, trate primeiro do seu coração, para que você seja exemplo
Você vai sempre acertar? Claro que não. Ninguém é 100% certo. Vamos errar no dia a dia e os nossos filhos vão nos conhecer através dos nossos erros também. E eles vão entender que todos nós somos errados e pecadores. Mas a conduta que vamos fazer a partir do erro é essa que vai fazer a diferença para os nossos filhos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Você guardou o mandamento de Jesus, né? Tá ali, você está vivendo ele. E você tem que falar. Aquilo que está dentro de você, você não pode reter. Você tem que falar e tem que aproveitar todos os momentos da sua casa, da sua família. O que você tem conversado com o seu filho o leva à salvação? Você tem conversado com o seu filho das maravilhas de Jesus, das maravilhas de Deus, do que Jesus fez lá na Bíblia no passado, do que ele tem feito hoje na vida de todos nós e o que ele ainda vai fazer quando ele voltar para buscar a sua igreja? Eu lembro que quando eu era criança, nem tão criança, né? Era jovem, né, que eu comecei a frequentar, não fui criada num lar evangélico, fui conhecer a Jesus superficial, né? Mais ou menos aos meus 12 anos de idade. E eu ia numa igreja que eles falavam muito, mas muito, 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 muito de salvação e da vinda de Cristo, coisas que hoje pouco se fala, né? Deveria falar mais. Mas quando eu ouvi eles falando, eu ficava com medo. Eu ficava assim, meu Deus do céu, esse dia vai ser terrível, Jesus vai voltar. E do jeito, né, que os pastores falavam, né, na igreja, e eu ficava assistindo o culto com meu pai, e eu ficava com medo dessa volta, porque eu ainda não entendia muito bem. Jesus morreu por mim, mas como que ele morreu por mim? Como que ele perdoou meu pecado, mas isso aí foi há muito tempo. Eu não tinha esse entendimento, porque eu não tinha vivência, né, de igreja. E meu pai também tinha se convertido há pouco tempo, ele também não teve como me ensinar isso. Fui aprendendo mesmo ali na marra. E eu lembro que depois do culto, eu ia para casa aterrorizada com aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu estava com medo, esse medo me fazia me achegar mais para perto de Jesus. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos, tá? Só contando uma experiência minha. Não quero que as crianças tenham medo da vinda de Jesus. A gente tem que contar de uma maneira que vai ser, né? Vai ser maravilhosa. Mas do jeito que aquele pastor falava, né? Que Jesus vai vir, né? E vai cair fogo do céu. Eu ouvia várias histórias, ficava imaginando na minha cabeça aquilo tudo. E eu tinha medo. Mas o meu medo parecia que me achegava mais ainda para perto, porque eu tinha medo, mas eu queria viver aquilo tudo, porque eu não queria ficar, eu queria estar lá quando Jesus voltasse, eu queria subir com ele. E, eu conversava com meu pai sobre isso, né? Que eu tinha medo. Ele falava: não, minha filha, calma, nós vamos ser salvos, né? Nós não vamos ficar aqui para ver essas coisas e tal. Então, assim, a salvação, ela tem que ser falada, logicamente, né? Respeitando a faixa etária de cada criança. A criança, ela passa por um processo, né? Ela nasce, ela só fica deitada, depois ela começa a sentar, começa a engatinhar, começa a andar, correr. E assim também é a vida espiritual de uma criança. Tudo tem que ser nos seus passos, né? Você tem que contar as coisas homeopáticas, né? Devagar, de acordo com a maturidade que ele vai assimilar. Mas você tem que falar, porque quando você fala, ele se acostuma a ouvir aquilo, mesmo sem entender. Olha, Jesus vai voltar um dia para buscar a gente, porque ele ama tanto a gente que ele quer a gente pertinho dele. Então, um dia ele vai vir aqui e vai levar todo mundo para morar com ele no céu. Então, quando você fala isso muitas vezes, quando essa criança tiver um entendimento do que é essa vinda de Cristo, o que é essa salvação, ele vai assimilar com muito mais facilidade do que quando eu aprendi, né, nos meus 12 anos. O que você tem conversado com seu filho? Leva ele para a salvação? Ah, Carla, mas eu vou ficar falando de Bíblia todo dia, toda hora de Bíblia, as crianças não gostam e tal.
eu estou falando de experiência, estou falando de vivência. Você vai usar versículos, sim, né, da Bíblia, sim, mas quando eu falo conversar com seu filho, que leva ele à salvação, eu estou falando de tudo que acontece num dia a dia, em algum momento você vai poder usar aquilo ali, aquele momento, para contar uma história da Bíblia, contar uma experiência que Jesus teve, contar uma parábola. Sempre tem, sempre vai ter. Então, está com seu filho, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu sei que a nossa vida hoje é muito corrida, mas você, uma hora você vai estar com seu filho, nem que seja para levar para a escola, nem que seja na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de brincar. Aproveite essa oportunidade. Crie oportunidades para falar tanto, mas tanto de Jesus, tanto, que vai ser normal para ele, quando ele ouvir em outro lugar falar de Jesus. E ele vai entender que Jesus está ali, é seu amigo, está ali todos os dias, porque ele ouve tanto falar desse Jesus, que ele vai querer conhecer ele a cada dia. E andando pelo caminho, é o que eu estava falando agora. Tenha aproveitado todas as oportunidades. Você vê hoje, né, vai todo mundo no carro, aí cada um com seu celular, cada um com seu tablet, né? As crianças desde bebês já estão com o celular na mão. Acho que não vou dizer que não tem como tirar isso, mas é difícil porque eles já estão nascendo nessa era digital. Mas em algum momento tem que haver esse contato de pai e filho, tem que haver uma conversa. Se não tem, naturalmente, você como pai e mãe, você como adulto, você tem que criar essa oportunidade, porque a criança ela não sabe o que é melhor para ela. O melhor para ela é aquilo que satisfaz ela, pegar o celular, ficar ali brincando, jogando, vendo um videozinho. Isso é o melhor para ela porque é o que ela conhece no momento. Mas você como pai e mãe, você como responsável, você tem que criar oportunidades para que você possa conversar com o seu filho. Para que você possa perguntar como que ele está, como é que está o coração dele, como é que está na escola, como é que está com seus amiguinhos, com a professora, como é que está na igreja, como é que está com os vizinhos. E vocês vão perguntar e eles vão começar a contar coisas que você nem sabia. Na escola que eu trabalho, eu acho muito interessante quando as crianças começam a conversar, né? O jardim, eles sentam em mesinhas juntas, né? 4 crianças em cada mesa, e quando eles estão pintando, fazendo alguma atividade mais livre, né? Eu fico observando eles conversando. Eu acho aquilo o máximo. Porque criança também conversa, criança fala do que está sentindo, da maneira dela, né? Daquele jeitinho dela, sem ela perceber que ela está falando do sentimento dela, mas ela fala. E eu acho lindo quando eu escuto eles conversando, eles sabem conversar. E eles mesmos vão te dar armas para que você possa usar em seu favor numa conversa informal. Então, andando, levando para a escola, indo até o mercado, numa viagem, aproveite as oportunidades, porque nós não sabemos até quando teremos a atenção dessa criança. Então, enquanto você puder criar esse hábito, quando você puder criar essa oportunidade para conversar com seu filho sobre Jesus, faça isso. Todo dia um pouquinho. E você vai ver a transformação dessa criança. E deitando-te e levantando-te. Nós, como pais, nós temos a oportunidade, né, de colocarmos nossos filhos para dormir, dar uma boa noite, dar um beijo, orar com ele, né? Contar uma história. Tem crianças que gostam de dormir, conta história. Ou simplesmente conversar um pouco. O dia foi corrido, não consegui parar. Mas à noite, 5 minutinhos que você ficar com seu filho, conversando com ele sobre as maravilhas de Deus, contar uma história da Bíblia, você vai ver a diferença. E deitando e se levantando de manhã, a gente já acorda já tarefado, tomando café para sair para trabalhar,
mas nem que seja 5 minutinhos de novo. Se você puder tomar um café com seu filho, ou se você sai muito cedo, ele está dormindo, deixa um bilhetinho, cola um bilhetinho na porta, na cabeceira da cama. Ou depois que chegar no trabalho, dá uma ligadinha para ele, fala o quanto você o ama, o quanto Jesus o ama, o quanto ele foi abençoado em ter ele como filho. Gente, é aos pouquinhos. Você tem a oportunidade de estar com seu filho muito mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo que você trabalhe o dia inteiro, mesmo que você não veja ele todas as horas do seu dia, mas ainda assim você tem uma oportunidade que é só sua. Porque a criança vai na igreja que é domingo, às vezes vai no culto no meio da semana, né, numa quarta-feira, quinta-feira, e fica aquelas horinhas ali com a professora. Mas é você que tem a oportunidade de criar o seu filho na presença do Senhor. E na igreja, eu percebo assim, as crianças que realmente têm envolvimento com Jesus, você percebe a diferença. As crianças que contam as histórias, né? Que se identificam com as coisas que Jesus falou. E tem crianças que você conta e estão totalmente alheias, não sabem nem o que estão falando, que eu estou falando ali. Eu nunca ouviram aquela história. E por outro lado, tem aquela criança que quando você começa a falar, ele fala: tia, eu sei essa história, tia, que meu pai me contou. E eu fico feliz quando eu ouço isso, quando eu vejo que alguém está fazendo o seu trabalho. É fácil? Não é. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, né? Porque se fosse só a gente falando, né, eles fossem aprender, estava ótimo, mas eles vão crescer, eles vão ter as próprias experiências deles, né? Que vai construir quem eles vão ser no futuro, mas a base, se você der a base no momento certo, ele vai lembrar. Ah, Carla, quer dizer que se eu fizer isso, o meu filho vai ser salvo, ele vai estar sempre na igreja? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você fez a sua parte. Quer dizer que você foi responsável com aquilo que Deus deu para você. Porque Deus, quando Ele dá um filho, Ele dá uma responsabilidade. Ele entregou a você uma criança, para que você possa conduzi-lo ao caminho enquanto ele estiver aqui na terra. E essa criança vai crescer, ela vai ter as próprias vontades dela, né? Ela vai experimentar algumas coisas, mas em momento nenhum, preste atenção, em momento nenhum, eles vão esquecer aquilo que você ensinou, né? Eles vão lembrar. Eu costumo dizer que para você lembrar, para alguém lembrar de alguma coisa, tem que ter acontecido, lógico, né? Para lembrar o que você falou, você tem que falar. Então você fala. No momento certo, ainda que ele venha se desviar, né, mais tarde, né, querer conhecer o mundo, vão acontecer situações na vida dele que Deus vai poder vai poder trazer à memória dele coisas que você falou na infância dele ou durante a juventude. Mas se você não falar, se você não der essa base, ele não vai ter o que lembrar. Ele precisa que você fale, que você deixe registrado memórias na vida dele, para que ele possa, na adversidade, ele lembrar. Lembra do filho pródigo? Para que ele possa lembrar que existe um Deus que pode perdoar ele de todos os seus pecados. Um Deus que não guarda mágoa, um Deus que não guarda raiva, um Deus que só quer perdoar e salvar. Então, mesmo que ele cresça e não seja exatamente aquilo que você quer que ele seja, mas ele vai lembrar. Na adversidade, ele vai lembrar. Deus vai fazer ele lembrar de tudo aquilo que você fez por ele, como pai e mãe, como responsável. E aí sim, você vai ver o seu trabalho feito na vida do seu filho. Meditem nessa palavra, porque essa palavra, ela é maravilhosa. E é difícil manter isso todos os dias com o nosso dia a dia, mas pensem que esse trabalho que vocês estão fazendo hoje é para a vida. E para o negócio ficar mais sério ainda, não é só para essa vida, é para a vida eterna. Nós trabalhamos uma coisa muito maior.
Nós não estamos aqui para falar só da vida terrena. Quando eu botei aqui, ó, que seja salvo. A nossa missão é muito maior, porque é para uma vida que é eterna. Então, vamos fazer o nosso trabalho e deixa Deus fazer o trabalho dele, no tempo dele. Faça o seu, porque se você não fizer o seu, como que essa criança vai ter base para que Deus lá na frente faça uma obra na vida dele? Lógico que Deus pode fazer obra na vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, qualquer momento, ele pode. Mas se ele te entregou uma criança, ele está te dando responsabilidade. E ele vai te cobrar disso. Então, faça o seu trabalho. Fique tranquilo quanto à sua responsabilidade. E deixa Deus fazer a obra. Porque você faz aquilo que é possível. E Deus faz o que é impossível. Quando essa obra na vida dessa criança não estiver mais nas suas mãos, quando você já fez o que poderia ter feito, deixa Deus fazer a parte dele. Que aí você vai ver o milagre acontecer. Vamos juntos evangelizar essas crianças. E temos que começar pelos nossos filhos, pelo nosso tesouro, pela nossa herança. A Bíblia diz que nossos filhos são a nossa herança. E herança a gente cuida com muito zelo, com muito carinho.